Abra a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. E eu convido a igreja, inclusive me ajudando, a ler acompanhar com bastante atenção, porque o texto é longo, são 41 versículos. E para que eu não pregue como Paulo aquela vez, que eu não tenho o dom dele, então concentre-se na leitura, para que depois a gente possa passar mais rapidamente. Atos 19, diz assim a Sagrada Escritura. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, foste batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espírito malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus, e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também, muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando: depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade? Estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada,
e ser mesmo destruída a majestade daquela que a toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que era judeu, todos, a uma voz, gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules que se acusem uns aos outros. Mas, se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular, porque também corremos o perigo de que, por hoje, sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus querido, fala conosco. Lemos a Tua palavra, que é viva, santa e eficaz, e contamos agora com a ação do Teu Santo Espírito na autoridade de Jesus para transformar o nosso viver. No nome do nosso Senhor oramos. Amém. Crianças, o desenho hoje é um pouquinho mais elaborado, ou talvez mais fácil, não sei. Mas vocês vão fazer, preste atenção, crianças, vocês vão fazer uma estrada com um lugar que vai, um lugar que vem, e a estrada vai estar bloqueada por 3 grandes pedras que estão atrapalhando os carros de passarem. Então, pais, ajudem aí as crianças. E eu lembrei disso porque um tempo atrás nós estávamos indo, basicamente a igreja toda estava indo para o acampamento em Anápolis, e nós ficamos presos ali no engarrafamento. Lembra disso? Nós ficamos, uma carreta tombou e nós ficamos presos no trânsito, no meio da estrada, carro aquecendo, aquela confusão toda. Uma outra vez, eu com a minha família indo para São Paulo, ficamos parados no trecho Uberlândia-Uberaba, mais de 2 horas. Eu ainda consegui encostar numa carreta, fiquei na sombrinha dela ali. Mas esses são problemas, são situações, são obstáculos que dificultam seguirmos em frente, não é assim? E tantos outros exemplos você poderia lembrar, e eu também. E hoje nós vamos ver, meus irmãos, justamente 3 obstáculos, e obviamente não estou falando de forma exaustiva, 3 obstáculos que dificultam o avanço do reino de Deus, que são desconhecimento bíblico, crendices e a religiosidade, ou o amor a dinheiro aplicado à religiosidade. Nós vamos ver isso mais detidamente. Dos versículos 1 a 7, e eu vou pedir para você acompanhar na sua Bíblia, porque eu vou passar rapidamente pelo texto. Nós temos ali um detalhe, que depois que Apolo tinha partido de Éfeso para Corinto, Paulo chegou em Éfeso, e encontrou ali pessoas batizadas com o batismo de João, mas que não sabiam sobre a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Esse desconhecimento, muito provavelmente, foi consequência do ensino completo dado por Apolo, antes dele ser instruído por Áquila e Priscila. Lembra, domingo passado, que Apolo falava com convicção, mas falava errado?
provavelmente era isso que estava acontecendo. E essas pessoas estavam sendo ensinadas erroneamente sobre o batismo de João. Paulo, então, ensina que João ensinava que o batismo com o Espírito Santo ia acontecer quando Jesus viesse. E eles entenderam que, com essa explicação de Paulo, que o batismo de João apontava para uma obra que ia acontecer ainda, enquanto o batismo que Jesus instituiu aponta para a obra dele mesmo. Por isso, o batismo de João Batista, ele ficou ineficaz, sem mais sentido a partir de Cristo, porque ele era apenas apontava para a obra de Cristo. E João sempre disse que o Espírito Santo acompanharia o batismo em Cristo. E ouvida então a explicação, e nós sabemos que Lucas às vezes não é tão detalhista, mas provavelmente uma explicação mais longa, mas ouvindo, diz o texto, ou em outras palavras, crendo, eles foram batizados em nome de Jesus. E é claro, meus irmãos, nós já vimos isso em outros sermões, que Lucas, quando ele está usando em nome de Jesus, ele está falando o batismo de Jesus, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas essas pessoas foram então batizadas, e batismo, hoje nós tivemos aqui, facilita entender, o reverendo Mateus nos explicou isso, batismo é o reconhecimento público da introdução na igreja de Cristo, uma pessoa foi inserida no corpo de Cristo. Eu costumo chamar, só para o meu gasto, o batismo como certidão de nascimento cristã. Quando você foi batizado, você então nasce para o corpo de Cristo. E então, uma vez batizado, Paulo impõe as mãos sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. E ao receber o Espírito Santo, eles passam a falar em línguas, como vimos em Atos 2 e sequência, esses homens passaram a falar em idiomas estrangeiros. Lembre-se sempre disso, falar em línguas é falar numa outra língua que você não sabia, e a profetizar, a falar das coisas de Deus. Um breve detalhe aqui, meus irmãos. Há 4 registros no livro de Atos sobre a ação do Espírito Santo em massa, sobre grupo de pessoas. Atos 2, 8, 10 e agora 19. Dessas 4 vezes, 3 vezes tem a menção de falar em línguas, uma não. E dessas 3 vezes, só essa aconteceu ou ficou registrada com Paulo. Eu estou chamando a atenção disso, meus irmãos, porque esse texto não justifica o ensino que alguns dão da existência de um segundo batismo que é percebido pelo falar em línguas. Para um grupo de evangélicos, você é batizado na igreja e em seguida, ou em algum tempo, você precisa ser batizado pelo Espírito Santo de uma forma sobrenatural, e a prova que isso aconteceu é que você passa a falar em línguas. Mas a gente não pode entender isso, porque em Atos, a ação do Espírito Santo aconteceu de várias formas. Aconteceu, por exemplo, antes do batismo, Atos 10, 47. A ação do Espírito aconteceu antes do batismo. Atos 8 aconteceu depois do batismo. Atos 2 e 8 também aconteceu simultaneamente com o batismo feito pelos apóstolos. Então, o Espírito Santo não está travado, meus irmãos. Há uma ação e não tem a ver com o ato em si. O Espírito Santo age na vida do povo, e eu vou detalhar um pouco mais sobre isso. Mas ao final, nós temos aqui 12 homens verdadeiramente alcançados. Sem a palavra de Deus, eles ainda não tinham entendido a obra do Senhor Jesus, e agora foram batizados e então reconhecidos como crentes de verdade, porque eles lidaram com a verdade. Um caixa de banco, meus irmãos, não precisa fazer diversos cursos super especializados para aprender a lidar com uma nota falsa. Por quê? Porque ele lida o dia todo, vários dias na semana, com notas verdadeiras.
justamente porque ele lida com a verdade continuamente. A hora que a nota falsa passa pelos seus dedos, ele percebe, porque importa ali para ele lidar com a verdade. E veja, eu estou falando isso, e eu citei isso uma vez num outro sermão, João 8,32, um texto conhecido que diz: conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Como eu já disse outra vez, essa fase não é tema de campanha política, mas uma das mais importantes verdades no mundo. Somente por meio de Jesus, que é a verdade, é que há salvação. Somente por meio de Jesus nós temos liberdade da morte, da escravidão do pecado, da inimizade contra Deus. Paulo, quando fala lá no começo de Romanos 1,16, ele afirma: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Entendam, meus irmãos, Jesus é o Evangelho, Jesus é o próprio Evangelho, Jesus é a boa nova de salvação. Não há salvação sem a obra de Jesus, é impossível acontecer. E outra, o Espírito Santo é o aplicador da obra na vida do convertido, na vida do crente. Não há crente que não seja habitado pelo Espírito Santo. E essas coisas andam juntas. Quando nós só enxergamos Cristo quando o Espírito Santo abre os nossos olhos. Por isso que hoje nós tivemos aqui a Stephanie, aqui à frente, chorando emocionadamente, e eu me segurando, e o reverendo Mateus se segurando. Por quê? Porque um dia, recentemente, os seus olhos se abriram e ela viu Cristo. E só viu Cristo porque o Espírito Santo aplicou a palavra adequada, correta ao seu coração. Ensinos convictos, meus irmãos, porém incompletos, têm gerado heresias ao longo da história, que atrapalham as pessoas a se achegarem a Jesus. Ensinos convictos, bem anunciados, fervorosos, mas incompletos, têm gerado pseudos cristãos. Eu costumo chamar de amigos do Evangelho. É só gente que gosta de viver até no meio de crente, mas não são convertidos. Provavelmente, eu não sou o Senhor para falar o tempo da ação da salvação na vida das pessoas, mas uma coisa é certa: sem a palavra correta, não há conversão. Simples assim. O correto ensino sobre Jesus é usado pelo Espírito Santo para a conversão das pessoas, para a santificação, para a correta evangelização e discipulado, para a correta propagação do Evangelho. Veja que Apolo falou com ênfase, com certeza, com convicção, e falou errado. E as pessoas: não, eu não conheço sobre o Espírito Santo. Entende? Nós precisamos da verdade inteira do nosso Deus. Nós precisamos da palavra do nosso Deus, para entendermos, conhecermos, convivermos, amarmos, servirmos o nosso Deus. Por isso, meus irmãos, sejamos sempre zelosos e desejosos de conhecermos mais e melhor sobre Jesus, de Jesus, a Jesus, por meio da sua palavra, que é viva e que nos leva a Ele. Uma coisa leva a outra. O Espírito nos leva à palavra, nos leva a Cristo, e conhecemos mais do Senhor, temos mais desejo pela palavra, e é assim a vida do cristão com a palavra. Por isso que em alguns lugares acontecem umas aberrações. Eu preguei esse texto de manhã na videira, e comentei que tem uma coisa meio estranha na redenção. Eu fico pensando o que vem pela frente. Vamos ver se vão quebrar a tradição, que parece que para ser pastor aqui tem que ser publicitário, né? Mateus, eu e Lucas somos publicitários. E se a gente quisesse, eu acredito pelo menos, e se a gente usasse o nosso conhecimento de publicidade e até nos dedicássemos a alguns cursos de oratória e retórica,
nós poderíamos ser falsos mestres. A gente saberia fazer isso. Era muito mais fácil, na verdade, dizer para você sacar as promessas de Deus, ofertar para você aceitar, porque óbvio, é uma promessa boa de Deus, não dá certo na sua vida, você voltar para reclamar conosco e a gente disser falta de fé da sua parte. É muito fácil fazer isso, mas nós somos chamados a ensinar a palavra inteira, para que assim conheçamos verdadeiramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas em segundo lugar, e uma coisa, você vai perceber que uma coisa vai levar a outra, nós vemos aqui nesse texto as crendices, que são outro obstáculo que atrapalha a expansão do reino de Deus. Versículo 8 a 22. Paulo, então, fala ousadamente por 3 meses na sinagoga, obviamente aos sábados, sobre o reino de Deus. E como houve recusa dos judeus, e uma recusa veemente, ele separou discípulos e passou a ensinar diariamente. Eu acho como Deus faz as coisas tão fantásticas, né? Antes ele falava aos sábados, agora ele fala todo dia. Não é? Por conta da perseguição, melhorou, né? Foi perseguido, melhorou. E ele está falando numa escola de um senhor, de um homem chamado Tirano. É uma escola mesmo. Paulo está usando ali para falar do reino de Deus diariamente. E ele fez isso por 2 anos. E ali se tornou um centro de formação de crentes, que alcançava judeus e gregos por toda a Ásia. Lembra do sermão do domingo passado, das ondas? Isso está acontecendo aqui a partir dessa escola. Só que nesse período, pessoas pegavam lenços, aventais, roupas usadas por Paulo, muito provavelmente não foi Paulo que entregou, pessoas pegavam e colocavam essas roupas sobre pessoas enfermas, e essas pessoas eram curadas das doenças e libertas de espíritos malignos. Ora, uma mulher tocou na roupa de Jesus e foi curada. Não é estranho isso acontecer. Veja, mas esses sinais e prodígios extraordinários, meus irmãos, serviram para confirmar a autoridade apostólica de Paulo e dos outros apóstolos. É para isso que tinha valor. Essa era a grande importância, para mostrar que os apóstolos serviam a um Deus todo-poderoso. E esses sinais tinham grande utilidade ali em Éfeso, porque Éfeso era um centro de idolatria, um centro do ocultismo, de feitiçaria. Então caía bem ao Senhor usar os sinais e prodígios espetaculares. Agora, o mais curioso para mim é o que vem pela sequência, porque o texto diz que surgem 7 homens, 7 irmãos, filhos de Seva ou Seva, um sumo sacerdote. Nós não sabemos se ele era de fato um sumo sacerdote ou era da linhagem sacerdotal, mas o fato é que eram judeus, 7 irmãos judeus, que estavam atuando como exorcistas judeus, charlatães ambulantes com fórmulas mágicas. Eles estavam ali simplesmente exorcizando pessoas endemoniadas, dizendo: esconjure-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Alguns historiadores trazem que havia, naquele contexto entre os judeus, alguns papiros mágicos. Eles acreditavam em alguns rolos de papiros que tinham frases mágicas para lidar com a espiritualidade, e mais, eles diziam que isso vinha da autoridade de Salomão. No fundo, meus irmãos, isso fazia parte da crendice de muitos judeus ali, da cultura de crendice. É uma imitação fajuta, barata, e ainda usando em vão o nome do Senhor Jesus. Mas, o que... eu não consigo não rir disso, me perdoem. Mas o espírito maligno respondeu. Eu fico imaginando a interação. Ele responde: eu conheço Jesus. E era um conhecimento verdadeiro, um demônio. Eu sei quem é Paulo. Mas e vocês? Quem são? O homem possesso partiu para cima dos 7 irmãos, quebrou eles na surra
Eles saíram nus e feridos. Eles apanharam do endemoniado. E sabe o que isso significou? Essa vergonha gerada pelo servo do inferno serviu para gerar temor sobre as pessoas e serviu para gerar engrandecimento do nome de Jesus em Éfeso. Por quê? Porque Jesus é Senhor sobre Satanás, sobre principados, sobre potestades. Ele faz o que Ele quiser, Ele controla todas as coisas. E isso me impacta muito, porque alguns usando o nome do Senhor em vão, o próprio endemoniado, o próprio demônio, trata de corrigir o uso do nome do Senhor. Isso é, do meu ponto de vista, fantástico. Mas essa cena gera temor, isso gerou um burburinho na cidade de Éfeso. E a sequência do texto nos diz que pessoas estavam se convertendo, muita gente se convertendo, e havendo uma verdadeira mudança de vida, uma verdadeira mudança na visão de mundo daquelas pessoas. Pessoas que agora passam a reconhecer publicamente as suas práticas de magia, abandonam seus pecados e fazem uma fogueira santa de Israel para jogar os seus papiros e queimar ali em praça pública. Eles não precisariam fazer isso, mas ali eles se juntam e fazem essa queimada dos papiros, que pelas contas ali do autor de Lucas, custou 50 mil denários. Sabe o que significa isso, meus irmãos? Um denário equivale, a título de comparação apenas, uma diária de um trabalhador no Brasil, vamos pegar um jardineiro talvez, ganha uma diária de R$200, só para facilitar a conta, 50 mil diárias, vezes 200, se eu não errei na conta, 10 milhões de reais, foi queimado de papiro ali. Gente que não estava mais apegado à sua velha vida. E eu acho fantástico isso, porque eles não passaram para outros que não se converteram, não. Se não serve para mim, não serve para ninguém, e tocaram fogo. E a conclusão dessa cena toda é que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Uma vez, eu conversando com uma garotinha numa congregação que eu trabalhei, alguns anos atrás, e ela me disse que tinha medo do escuro, porque no escuro tinha ela não sabia definir, mas é a velha história do bicho-papão, né? E ela temia o escuro, e ela já ia ali na congregação há algum tempo, e eu perguntei, você acredita em Jesus? Acredita na presença de Jesus? Sim, acredito. Então vamos orar. Foi simples assim, oramos, Senhor, o Senhor é presente sobre a vida dela, guarda todas as noites para o sono dela, enfim, não me lembro mais a oração detalhada. Mas no próximo domingo, quando eu voltei, ela quase não deixa eu sair do carro, ela corre até mim e fala, eu não tenho mais medo do escuro, por conta do nome de Jesus, da convicção da presença de Jesus. Porque é a presença de Jesus, a certeza da presença dele conosco, que nos livra de todas as outras tolices e crendices. Agora, o que me dói, meus irmãos, é saber que existe crendice gospel. Bíblia aberta na sala da casa. E se eu sorrir, me perdoe, porque é uma ironia. Trocar palavras porque elas têm poder em si mesmas. Por exemplo, uma mãe chega, um menino está tocando terror, e ela diz, esse menino é uma bênção. Não pode falar, é uma praga. E aí ela troca a palavra porque as palavras têm poder em si mesmas. Ou, ela não poderia falar nenhum erro, é claro, mas usar o nome de Jesus para demarcar território. Usar o nome de Jesus para exorcismos evangélicos. Sim, essa tristeza ainda acontece em canais de televisão. Usando o nome do Senhor para essas fanfarronagens, envergonhando o nome do Senhor. Tudo isso debaixo de uma placa de uma dita igreja evangélica. Mas
em Jesus, e eu gosto dessa expressão. Meus irmãos, Paulo usa essa expressão em Éfeso várias vezes. Quando Paulo usa essa expressão, a ideia é de estar mergulhado. Sabe quando você mergulha numa piscina funda e que você talvez olhe ao redor e vê água para todo lado? Eu não sei se já teve a oportunidade de mergulhar no mar com máscara e cilindro, que você vai no alto mar, profundo mar e tem água para todo lado. Isso é estar em Jesus. É estar repleto, cercado, coberto, guardado por Jesus. Em Jesus, nós temos uma mudança de vida verdadeira, que é vista, por exemplo, pelo abandono das crendices, pelo abandono dos medos, dos falsos mestres, dos charlatões que se dizem crentes. Uma vez, comprei uma série de livros, e não eram os deixados para trás, que eu sou de outra geração, mas eu percebi que depois a minha visão tinha mudado, e eu percebi que aqueles livros que eu comprei para dar, não é? Pus uma grana naquilo, eu não aceitava mais. E aí você investiu dinheiro naqueles livros para, entre aspas, abençoar pessoas. E de fato eu abençoei uma comunidade que recicla papel, né? Não ia passar para frente um conteúdo que não tinha a ver com o meu Senhor. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter essa certeza da constante companhia de Jesus e da autoridade do seu nome. É Ele junto conosco, é que vai nos livrar dessas coisas. E medos nos assediam, problemas nos assediam, situações graves nos assediam, falsas informações nos assediam, mas nós temos que ter a convicção da presença de Jesus, continuamente. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Nós não podemos esquecer disso, meus irmãos, porque quando esquecemos, damos ouvidos a falsos deuses. Um desconhecimento da palavra de Deus que leva a crendice. E agora, em terceiro e último lugar, versículos 21 a 41, nós temos aqui o mercado religioso, que vive da crendice, que vive do falso ensino. Perceba a contradição. Paulo tem no seu coração, um dia consigo mesmo, tem o desejo no seu coração de viajar pelas regiões da Macedônia e Acaia para arrecadar dinheiro para apoiar a sofrida igreja de Jerusalém, conforme nos diz 2 Coríntios 8, de 1 a 15, Romanos 15, versículo 25. Isso aconteceu depois. Paulo manda à frente 2 dos seus discípulos para arrecadar esse dinheiro. Isso vai acontecer. Mas Paulo está com esse pensamento de arrecadar recursos para injetar no reino de Deus. Enquanto isso, um segmento comercial inteiro luta para preservar sua fonte de lucro, que é baseado num vantajoso comércio do turismo religioso. Olha que interessante. Eles eram artífices que vendiam souvenirs de prata, provavelmente do Templo de Éfeso. O Templo de Éfeso era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Provavelmente era realmente muito, muito bonito. Mas eles vendiam isso feito de prata, e alguns estudiosos acreditam, historiadores, que eles vendiam também medalhinhas da deusa Diana, ou a deusa Artemis, no grego. Quem era Diana? A padroeira da cidade. E eles viviam desses penduricalos relacionados à religiosidade. Só que o texto vai nos mostrar que conforme o reino de Deus está avançando, a fonte de lucro está diminuindo, e eles vão à bancarrota se isso continuar. Então, movidos pela ganância, mas se valendo do argumento da religiosidade, eles conseguem agitar uma cidade inteira, a ponto de levantar uma multidão irada e alienada. Então veja, manifestação com gente irada e uma turba que não sabe o que está fazendo, isso é coisa antiga.
é uma tolice antiga. Mas essa turba irada, ela é capaz até de tirar a vida do apóstolo Paulo, porque era ele que eles queriam. Eles queriam o Paulo, o perturbador, que está acabando com a nossa fonte de lucro, denunciando que a nossa deusa não existe porque é feita de mãos humanas. Ué, Paulo estava falando a verdade, e agora o negócio deles está falindo. A situação é tão grave que eles tomam 2 amigos de Paulo, já que não acharam Paulo, pegaram 2 e levaram em praça pública ou num teatro. Teatro não é como a gente tem aqui, era uma área aberta, talvez coubesse ali 20 mil pessoas, alguns fazem a conta assim. Mas 2 dos amigos de Paulo estão ali e vão apanhar. A certeza é essa, porque eles vão pagar no lugar de Paulo. Paulo, sabendo disso, quer ir para se apresentar, fala, não, estou aqui, eu não sou o problema, eis-me aqui. E os amigos de Paulo, outros amigos, falam, não, Paulo, não vá, não é hora de você se entregar. E de fato, meus irmãos, tem hora que a gente não se entrega, a gente não nega a fé, mas há momentos diferentes nas nossas vidas. Até porque Paulo vivo é mais importante ali do que Paulo justiçando os seus amigos. Mas enquanto Paulo está disposto a dar a vida pelos seus 2 amigos ali arrastado à força, que estão indo para um julgamento popular ilegítimo. Isso é importante a gente entender. Agora, uma vez que a cidade inteira está tumultuada, um homem se levanta, esqueci a profissão dele aqui, do cartório, escrivão, um escrivão se levanta, é óbvio que ali não era o cartório, mas era uma autoridade da cidade. Alguns entendem que sim, ele era o que cuidava dos registros da cidade, então era um tipo de cartório. Mas esse homem que tem autoridade se levanta e controla a multidão, apazigua e dissipa a multidão usando 2 argumentos. O primeiro deles é dizendo que a religiosidade deles é grande demais. Quem é que consegue derrubar a deusa Diana e o templo de Éfeso? Mas vocês são bobos, não se preocupem com isso, não é? A nossa deusa não é abalada pelos do caminho, e eu estou falando com as minhas palavras. Mas o que eu acho que valeu mesmo é que eles foram lembrados que aquele movimento, aquela assembleia que se formou, com cara de motim, com cheiro de rebelião, ia levantar a ira de Roma sobre eles. Roma, meus irmãos, o Império Romano tinha uma característica bem interessante. Ele dominava os povos e deixava o povo viver do jeito deles, desde que não brigasse. Você só não podia se levantar para ir contra o império. Então, qualquer motim vinha o exército romano e sufocava com morte. Esse homem fala, gente, nós vamos morrer. Se é coisas legais, tem tribunais para isso. As esferas de poder estão lá, vão lá e tratem disso. Mas se não, vamos acabar com essa questão hoje. E acaba assim a dispersão. Tudo por conta da ganância de um mercado que vivia em função da fé. Diz um ditado popular que o dinheiro é um bom servo, mas um péssimo senhor. Dizendo com as palavras de Eclesiastes, a sabedoria protege do mesmo modo que o dinheiro, mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. O que nos lembra, meus irmãos, que o amor ao dinheiro cega. Ou, usando Paulo em 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas eu quero aplicar isso especificamente, meus irmãos, quando o argumento da religiosidade está envolvido, piora muito mais a situação. Nós precisamos lembrar que idólatras seguem o caminho da idolatria. É assim que acontece até que o Senhor abra os olhos.
O problema é que esse caminho muitas vezes é mascarado pela religiosidade. Isso é difícil. E o Brasil tem uma dificuldade muito grande por isso, porque o Brasil se diz religioso, se diz cristão, muitas vezes. As pessoas se falam, dizem que é tudo a mesma coisa. Então veja, você imagine a cidade de Aparecida, em São Paulo, se ali começasse a se converter a população em massa e o comércio das estatuetas e medalhas desaparecesse? Já pensou Salvador, o soteropolitano se convertendo em massa e desaparecendo as fitinhas do Bonfim? Você já imaginou Brasília se convertendo em massa e desaparecendo os artigos religiosos em frente à Catedral de Brasília? O que isso ia gerar no mercado religioso? Agora, mais uma vez, o mundo gospel. E quando eu falo isso, é com tristeza, é claro, porque nós temos que olhar para o nosso quintal. O mundo gospel tem o seu mercado religioso. Penduricalhos e bijuterias com o nome de Jesus. Camisetas temáticas. Bíblias com capas e temas apelativos. Tem Bíblia com os nomes que eu realmente não entendo, entre outras tantas coisas. Mas eu fico me perguntando, porque isso em si até talvez não fosse um problema, mas eu fico me perguntando se a motivação para isso seria mesmo de um esforço para expandir a glória de Deus por toda a terra. Porque se nós fizéssemos uma conta, quanto seria a conversão desses recursos em favor do reino de Deus? Quanto? E claro que eu não tenho essa resposta. Mas eu tenho a sensação de que nós perdemos tempo e dinheiro com o que não é devido. Agora, é óbvio, me anima a saber que nós temos iniciativas, como, por exemplo, a do reverendo João Petrecelli e da Tânia e de alguns irmãos que estão, e está nos nossos grupos de aviso, que estão caminhando aos pés ali do Monte Everest com falta de ar e neve, para vender passos, e esses passos serem convertidos em recursos para a construção de um seminário e formação de líderes religiosos que vai impactar o Nepal e os países vizinhos como a escola de Tirano. Já pensou nisso? Se aquela escola que está sendo idealizada funcionasse assim, crentes ali do Nepal formando outros e de repente a onda do reino de Deus expandindo porque dinheiro foi posto ali naquele projeto. É óbvio, meus irmãos, que eu também me animo com a nossa própria comunidade para a glória de Deus, que apoia obras assim, enviando, e eu falei de manhã, ele não estava, e agora eu falo sem o menor problema, porque a glória não é dele, mas enviando o nosso próprio pastor titular para ir lá do outro lado do mundo, pregar para pessoas que precisam aprender. Isso é investir no reino de Deus como prioridade. Nós não somos bons, nós não somos perfeitos, mas são exemplos que nos ajudam a entender. Agora, a questão principal, meus irmãos, que eu estou querendo trazer não é nem a econômica, mas a espiritual. Porque o conhecimento do nome de Jesus, o alcance dos perdidos, tem sido deixado de lado por conta do lugar do dinheiro no coração do cristão. O que eu quero dizer com isso? Quando o nosso coração está ocultado, ou quando a verdade do nome de Jesus está ocultada pela religiosidade, e a gente põe o dinheiro na religiosidade, a gente está atrapalhando o avanço do reino de Deus. É uma questão de prioridade, é uma questão de foco. E todo recurso que passa pelas nossas mãos, e eu gosto da palavra recurso mais do que dinheiro, porque recurso é mais amplo. Recurso envolve dinheiro, tempo, bens, inteligência, profissão, tudo que nós temos ao nosso dispor. Se essas coisas estiverem sendo realmente investidas debaixo da perspectiva de que o nome de Jesus deve ser anunciado em toda a terra. Você já pensou nisso?
Se nós realmente começarmos a termos uma mudança e queimarmos simbolicamente as coisas que não têm valor e passarmos a investir e desgastar a nossa vida mais ainda. Eu não estou dizendo que a gente não faça, mas mais ainda. Você já imaginou um núcleo expandindo a partir de nós mesmos? Do nosso investimento de tempo, recursos, inteligência, sabedoria e tudo mais? O reino de Deus sendo impactado pela nossa obra. Meus irmãos, isso é fantástico. Agora, parece, se eu não estou conseguindo, que o Senhor me ajude, mas eu fico animado com enxergar os obstáculos, porque eles me ajudam a enxergar a solução. Se nós estamos com um problema de conhecimento por aí, nós precisamos ensinar bem a palavra de Deus. Investimos em ensinarmos sobre Jesus da maneira correta. Se existe crendices ou outros obstáculos dessa natureza por aí, é porque nós precisamos ensinar a presença de Jesus e vivemos a presença de Jesus na nossa vida. E se há desvio ou investimento de forma equivocada dos recursos, inclusive de forma maquiada pela religiosidade, eu me alegro, porque isso me ajuda a entender que eu devo buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas me serão acrescentadas. Eu não preciso me preocupar com ela. Eu preciso focar a minha vida em Cristo Jesus. E um dia, a alegria maior é de que todas as pessoas de toda a história da humanidade reconhecerão a glória devida somente ao nome de Jesus. No dia do juízo, isso vai acontecer. Mas até lá, meus irmãos, nós somos esses que estamos sim sendo usados pelo Senhor para a expansão do reino. O detalhe de conhecer os obstáculos é para aprender a lidar com eles, não para nos preocuparmos com ele, porque quem deterá a obra do Senhor? Quem pode segurar o avanço do reino? Quem? De manhã tivemos ceia aqui também, e lá na videira eu lembrei que a ceia é a demonstração de que Jesus rompe com o maior obstáculo que poderíamos pensar, a morte. Jesus venceu a morte. Se esse obstáculo, que é o maior do mundo, está vencido, o que nos preocupará nesta vida? Por isso, meus irmãos, entendamos, aprendamos a usar os problemas simplesmente para lembrar que o nosso Senhor é maior do que os problemas. Aprendam e ensinam sobre Jesus, desfrutam da companhia de Jesus e desgastem-se para a glória do nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor não nos esconde os problemas, nunca escondeu. E obrigado também pela notícia de que nós passaremos por tribulações, porém, o Senhor já venceu o mundo. Obrigado por isso, Senhor. Anima-nos a seguir nessa caminhada maravilhosa até a nova terra, até o céu e depois a nova terra, onde viveremos para todo sempre com o nosso Senhor Jesus. Obrigado por essas verdades. Oramos alegres em o nome de Jesus. Amém.